tô aqui na igreja desde que eu nasci, né? Eu nasci aqui na igreja. Faz sentido. Você nasceu na igreja? Nasci na igreja, É um médico em específico. O médico veio aqui, certo? Nacionalidade de Jesus. Parto normal. Mas, Pastor que fez o parto. O Geraldo. Meus pais são pastores aqui, né? E aí eu nasci aqui, né? Depois eu mudei de igreja, fui lá pro Dom Almir. Aí depois de um tempo, fiquei um tempo lá e depois nós voltamos pra cá até abrir a igreja do Granja, né? Que agora nós estamos frequentando a igreja do Granja. Isso aí, Granja. Gêmeo. E eu sempre tive contato, né, com Jesus, com Deus, com esse contato com o Evangelho, mas assim, quando eu percebi mesmo, quando eu entendi, quando eu vi com os meus olhos, né, isso foi no ano passado, mais ou menos, em outubro. Acho que quando eu comecei a ter mais essa vontade de conhecer mais, foi depois do nosso Extreme. Depois do nosso Extreme, do ano passado, né? Ô, louco. E foi muito bom, assim, depois disso minha vida mudou completamente. Você foi influenciado, só que por Jesus. Fui, Né? fui influenciado por Jesus. E é isso. Amém. Você quer falar aí, Caio? Ué, e como que você conheceu o Connect? É verdade, como que eu entrei no Connect? Fala mais perto aqui. Eu entrei no Connect, foi assim, tava em pandemia, né? Aí ia voltar ao Connect. Aí chegou um amigo meu, aí chegou em mim e falou assim, vamos lá pro Connect. Porque, tipo assim, eu sempre ouvia o Connect, assim, já falava no culto, galera do Connect, aí todo mundo dava um grito, assim. Eu sabia só isso, né? Mas aí a gente foi... Os caras que faz barulho. Os caras que faz o grito. Aí eu fui lá e fui conhecer, né? Depois que voltou, acho que o primeiro culto que eu vi foi o que a Isabela mesmo pregou. Foi o testemunho dela. Foi muito bom. E depois... Ela chorou nesse dia, não foi? Foi Esse dia, né? Foi. Quanto que eu não choro, gente? E é isso. Desde então a gente tá aí no Connect, todo sábado. É isso, muito bom. Eu queria contar um pouquinho, então, de como que eu conheci a Cristo e como eu vim parar nesse ministério, né? Ixi, tem tempo, hein? Conheci a Cristo tem muito tempo. 40 anos Quem ministrou atrás. sobre a minha vida foi o apóstolo Paulo, tô brincando, foi não, zoeira. Tô zoando. Marcos, na época de Jesus. Fala o Mas não foi- Pedro, né? Como é que é? Nossa. 5 mil homens foram... Como é que é? Aceitaram Jesus naquele dia. O Arthur era um deles. A Mari Aí não. também. Aí é só o Isma lá em São Paulo, né? O Isma É, tava lá. O Isma tava lá. tenho certeza. Não, o Isma foi... É que você não tá entendendo. O Isma foi ele que abriu o mar. Você conhece São o pastor Isma Paulo. lá em São O Paulo? Não acredito. Barbudo. O Barburdão. Ah, tá. O Isma... Nossa, tem um Sol da Terra memes, agora que eu lembrei desse negócio. Ixi, Nossa. deixa pra depois isso aí, hein? Aí tem muita coisa rolando aí. Tem hein? lá no Instagram, por... Gente, mas contar um pouquinho de como eu conheci a Cristo foi através de um pequeno grupo. Né? Pra você ver como eu falo disso, e eu gosto muito de pequeno grupo. Né? Um ambiente realmente de fazer amizades, de você talvez tinha um pouquinho de preconceito, como eu, de vir uma igreja, né? Evangélica ou cristã protestante, como você preferir falar. Mas eu cheguei naquele pequeno grupo e um ambiente muito legal, muito gostoso, um ambiente de família. Tipo assim, todo mundo ele se conhecia, rindo, brincando. Eu falei assim, nossa, cara, que diferente, né? Completamente do que eu pensava, diferente que têm seria amigo, né? uma reunião de igreja, né? Uma reunião para falar de Jesus, para falar da Bíblia. E naquele lugar, naquele dia, eu aceitei a Cristo, mesmo sem conhecer muita coisa naquele dia, né? Mas depois daquele dia em diante, eu lembro que eu me afastei um pouco. Né? Eu ia algumas vezes no pequeno grupo, mas não ia tanto. Aí até que um dia, né, eu estava indo num culto, eu tinha acabado de passar por um momento muito difícil da minha vida, um término de relacionamento, início de depressão. Aí até que um amigo me convidou para ir para o culto. Eu falei assim, cara, vamos lá no culto. E lá nesse dia que eu fui, meu primo estava lá, um outro primo meu, eu nem sabia que ele frequentava lá a igreja lá ainda. Aí eu falei assim, olha, massa, né? Meu primo está aqui, já conheço alguém, estava já com um amigo, mas meu primo, agora eu vou ficando Tô na por minha aqui. turma aqui já. E eu lembro que um dia eu estava passando por um momento muito difícil. E eu tinha comentado com esse amigo, falei assim, mano, tá parecendo que eu estou caminhando por um deserto. Tá difícil. Que situação tensa na vida. Aí até que a palavra que deu naquele dia falou exatamente sobre isso, falou sobre o deserto. Então foi com uma palavra que Jesus transformou a minha vida. E através dessa Jesus palavra, mudou meu viver. né, que falou sobre o deserto. Falei assim, cara, a gente só entende o fim desse deserto quando a gente entende aquilo que Deus tem reservado para nós. Então você passa a enxergar o deserto de maneira diferente. E essa palavra transformou a minha história. E daquele dia em diante, depois eu encontrei com Cristo, e então estou aqui até hoje. E como o Pedro falou, né, a gente veio congregar aqui em 2017,
né, na Centro-Oeste. Foi quando, então, eu comecei a conhecer um pouquinho mais do Connect. Na época era um ministério mais jovem. A né, e Mari é depois- mais velha no Connect do que o Arthur, tá? Medonho. Importante depois- ressaltar isso. E depois, em 2018, né, que a gente começou a interação, que foi quando a gente começou, então, a estar mais próximo dos adolescentes, né, que foi quando teve essa junção aí dos adolescentes com os jovens, e no ano de 2021, né, que teve essa divisão, né, de adolescentes para o Ministério de Jovens, né, mas a gente tem a plena certeza e convicção de como que Deus é bom, né, e cuida da gente em cada detalhe, e como a gente tem visto o crescimento que Deus tem nos dado, como Deus tem falado com essa geração, como Deus tem transformado as nossas vidas através desse ministério, né, como a gente aprende muito com a vida uns com os outros, como a gente brinca muito, e esse ambiente que você está vendo aqui, isso aqui acontece o tempo inteiro, gente. Isso aqui, né, não é algo que está na frente das câmeras, não, né? Esse ambiente descontraído, legal, de zoar um com o outro, de falar um com o outro, mas no momento de Bem falar família sério, mesmo, né? a gente também fala sério, né, Pedrão? Então, vale muito a pena a gente entregar a nossa vida a Cristo e conhecer cada vez mais e empenhar a nossa vida naquilo que Deus tem reservado para nós, né?